direção, há um contínuo, os 4 anos que eu dirigi a escola, o meu esforço maior foi na sedimentação da pesquisa na faculdade, para além da pós-graduação. Eu tenho a satisfação de ter sido a criadora do PIBIC. Eu fui coordenadora central da pesquisa e da pós-graduação na UFBA, na gestão do reitor Augusto Mascarenhas. Era a época de transição entre a coordenação, que não existia pró-reitoria, e estava se instalando as pró-reitorias. O reitor, ao tempo em que me nomeou coordenadora central da pesquisa e pós-graduação, ele nomeou um pró-reitor para a gente experimentar uma prática que já estava acontecendo nas outras universidades das pró-reitorias. Então, eu tinha mais o caráter executivo, né? E a universidade tinha a prática da monitoria, paga, inclusive, né? Um tipo de bolsa, existia, os professores solicitavam e tinham seus monitores, mas a pesquisa já vinha, sobretudo com a existência da pós-graduação, já vinha se instalando e se sentia a necessidade do professor, o mestrando. Os doutorados eram muito poucos entre nós, acho que só tinha 1 ou 2, tinha um de patologia e não sei, tinha outro que se criou. E então, também a formação na pesquisa para além da monitoria do estudante de graduação, para que a pesquisa não fosse apenas uma prática de pós-graduação, mas fosse uma prática naquela ideia da indissociabilidade ensino-pesquisa. E então, né, com os recursos da própria pró-reitoria, eu criei o primeiro núcleo do hoje PIBIC, né, Bolsas de Iniciação Científica para Graduação, com recursos da própria universidade, que a professora Eliane Azevedo, que foi reitora nossa e foi vice-reitora também, e era uma pesquisadora na Faculdade de Medicina, Eliane se interessou muito pelo programa, e ela é que leva para o CNPq, pedindo recursos ao CNPq para a universidade, para a gente poder desenvolver, porque a gente desenvolvia com os recursos da universidade. Tanto que as monitorias foram caindo, porque, na verdade, no fundo, os recursos não eram elásticos, terminavam que a monitoria sofreu um pouco, mas a gente criou uma nova forma de formar, de preparar o estudante de graduação com a iniciação científica. E aí o PIBIC nasce e se transforma depois num programa nacional com o apoio do CNPq, e que passa a ser do CNPq, mas era nosso. E eu tenho uma satisfação de ter feito isso, porque eu sempre me envolvi com a pesquisa e sempre desenvolvi pesquisa na universidade, o tempo de técnico e o tempo de professor. Quando eu começo a ser professor, depois que cai o ato institucional, que 78, que até eu sei até o nome, que me impedia de ensinar, porque tinha sido demitida da condição de professor, então, eu aí faço a seleção aqui na escola para professor substituto, que é assim que eu retomo minha atividade de ensino já aqui na universidade, né? Embora a demissão foi de professor primário, mas mesmo assim eu não podia ensinar mais em nada. Mas eu sempre me envolvi com a pesquisa, e por isso eu, por exemplo, na direção, acho que consegui dar um impulso na pesquisa para além do mestrado apenas que nós tínhamos, né? E nós só tínhamos um mestrado muito bem situado na CAPES, já o processo de avaliação desses cursos já existiam. Nós éramos um curso B+, que estavam na boca de A, mas a pesquisa era centralizada na dissertação do estudante, etc. E eu consegui alguns recursos na verdade, de projetos
para que, e buscava um professor ou outro, pronera, não sei o quê, para o desenvolvimento de pesquisa pelos departamentos, que é uma defesa que eu tenho clara. A pesquisa não é um problema de curso, é um problema do departamento, porque é da atividade do professor. E, por isso, ele forma o graduando, o pós, e ele também faz pesquisa. Então, isso, para mim, foi uma das ações que, para mim, muito importantes. De outro lado, foi também, alguns dizem aí, foram os criadores do doutorado, mas o doutorado em educação surge na minha gestão e num esforço grande, porque havia posições diferentes da escola, e eu achava que nós já podíamos dar o salto para a pós-graduação. Outros achavam que não, que nós éramos mestres, os professores do mestrado eram mestres também, então não poderíamos talvez ensinar na pós, e eu brincava, por exemplo, vou criar o doutorado, e eu vou ser a aluna da primeira turma, e realmente fui aluna da primeira turma, e isso vem desde quando eu fui coordenadora da pós-graduação, e se instala, eu entro, parece que mais ou menos ao mesmo tempo que entro na direção, entro no doutorado, e eu termino, não concluí o meu doutorado, porque me dediquei noite e dia após, e meu marido brincava que era uma bigamia que ele vivia, que eu casei com ele e com a UFBA, mas ele não se incomodava dessa bigamia, não.